Olá galera, tudo bem com vocês? Esse é o segundo capítulo do nosso planinho de vida. Bom, e hoje eu vim contar mais coisas pra vocês. Então vamos lá pro segundo capítulo do planinho de vida. Bom galera, hoje eu vim contar pra vocês nessa segunda parte algumas das trajetórias que eu precisei passar. Então, vou contar agora pra vocês. Acho que tá dando reflexo no óculos, vou tirar pra ver se fica melhor. Ficou melhor, né? Quero ficar dando reflexo pra vocês. Como eu contei pra vocês da primeira parte, na primeira parte eu passei várias coisas assim que eu mudei pra cá, né? E contei isso tudo pra vocês. A segunda parte, eu vou falar sobre como eu fui obrigada a crescer, a amadurecer muito rápido. Bom, depois de tudo que aconteceu nesse primeiro pedaço aí, que eu contei pra vocês, que eu vou deixar aqui em cima pra vocês verem, minha mãe começou a trabalhar. Sendo que assim, aí eu já estava em outra escola, eu já estava no horário da tarde e meus irmãos no horário da manhã. Então eu precisava muito estar ajudando minha mãe. E aí o que eu resolvi fazer? Falei, bom, já que minha mãe vai trabalhar, eu vou com ela e ajudo e a gente vê o que a gente sai ganhando. E minha mãe começou a trabalhar de diarista. E aí eu ia com ela e ajudava ela a arrumar as casas e tal. Então, nisso eu comecei a ajudar ela. Um certo momento, eu tava com mais ou menos uns 16 anos e eu estudava numa escola muito longe. E assim, pra quem passou por crise de depressão, sabe que o negócio é brabo. E aí eu estudava numa escola mais longe, eu comecei a não querer ir. Comecei a não querer mais andar sozinha, não ficar sozinha. E aí minha mãe trabalhava, né, limpando a casa de uma médica e a gente descobriu que eu estava com a síndrome do pânico. Bom, eu acho que foi a parte mais horrível que aconteceu, porque a síndrome do pânico você não aguenta ir pra lugar nenhum sozinha. Você precisa sempre estar num lugar da sua segurança, num lugar onde você se sinta bem melhor. Apesar de não achar, às vezes, que você tá bem. Então, eu passei mais ou menos uma semana, 15 dias, sentada no canto do sofá sem querer ver ninguém. A única pessoa que chegava perto de mim era minha mãe. E aí foi um período muito complicado, porque foi assim, no período de aula, foi muito difícil. E aí, essa médica receitou, né, um medicamento pra mim tomar. Porém, era um remédio muito ruim, gente. Parecia uma gelatina, mas era horrível. E aí, minha mãe um dia falou assim, não aceito que minha filha fique assim. E aí, minha mãe começou a orar por mim e tal. E aí, eu fui melhorando. Ela pegou, me trocou de escola, me colocou numa escola mais perto. A escola mais perto se chama Jacinto Xavier Martins, uma escola estadual aqui da cidade. E aí, eu comecei a estudar ali. E ali, eu comecei a me sentir um pouco melhor. E fui melhorando, conhecendo muita gente, assim, pessoas, assim, maravilhosas, que entendia que eu tava quieta no canto, mas não me pressionava a ter amizade deles, mas estavam comigo. Então, eu passei a ter firmeza nas pessoas que estavam ao meu lado. E assim, eu comecei a me sentir melhor. Bom, graças a Deus eu melhorei. Eu me mudei para um bairro chamado Recanto. E aí, gente, lá a gente fez muita amizade. Muita. A gente conhecia o bairro praticamente todo, porque era quase todo mundo da minha idade e da idade dos meus irmãos. Então ali foi realmente uma das melhores partes pra mim que a gente começou a viver. Teve várias mudanças de casa, a gente mudava pra um lado, a gente mudava pro outro. Aí meu pai já trabalhava melhor, minha mãe já trabalhava melhor, então a gente começou a melhorar um pouco mais de vida. E gente, eu nunca mudei tanto na minha vida. Eu só parei de mudar quando eu casei. Porque a gente mudou pra muito lugar. Porque, assim, só minha mãe trabalhava como diarista e meu pai era, como eu falei no primeiro capítulo, servente de pedreiro. Então, nem todo mundo ganha muito bem. Então, a gente precisou, quando tava bem, morava num lugar que tava bem. Quando não tava, a gente tinha que ir pra um lugar que não tava legal. Porém, a gente foi conseguindo melhorar. E aí, quando eu melhorei essa depressão, essa síndrome do pânico, nós mudamos para um lugar onde eu comecei a trabalhar. Trabalhei na primeira loja. Eu tinha 16 anos, foi quando eu fiz minha carteira de trabalho. Gente, eu ficava meio assustada, né?
que 16 para 17 anos eu tava começando a trabalhar. Bom, então eu trabalhei numa loja de roupas e eu amei demais. Cheguei a trabalhar também com alguns produtos de aparelho de celular, trabalhei também com cuidando de criança, trabalhei também com parte hidráulica, não montando, né, gente? Mas vendendo as peças, por exemplo, cano, sifão, torneira e tal. Então, depois disso, eu já tinha mais ou menos nesse período aí, uns 17 anos. Então, em um ano, um ano e pouquinho, eu consegui trabalhar em todas essas coisas. E aí, com meus 17 já quase 18, que foi o período, né, que eu fiz isso tudo aí, de 16 a 17, um pouquinho, eu trabalhei nessa quantidade de coisa. E aí, dos 17, meio, 18 por aí, eu comecei a trabalhar em algo que eu amo demais, que é farmácia. Gente, é um trabalho que eu amo. Amo trabalhar em farmácia. E aí, eu comecei a trabalhar e tal. Só que como eu não tinha filho, não tinha responsabilidade, e a gente já tava num padrão de vida melhor, o que eu resolvi? Eu resolvi que eu podia trabalhar, sei assim, se eu pegasse de manhã, eu ficava de manhã o dia inteiro, se eu trabalhasse à tarde, eu podia ficar a tarde toda, não tinha tanta responsabilidade. Então, eu comecei a meio que gerenciar essas farmácias, e aí eu ficava realmente o dia todo, porque eu tinha que ir em uma e outra, mas é o trabalho que eu mais amei trabalhar. Comecei a ter meu dinheiro, entre aspas, só pra mim. Assim, o que eu achava que é uma obrigação, né, de um filho que mora com os pais e trabalha, é ajudar em alguma coisa. Então, eu pagava a luz, às vezes eu comprava alguma coisa pra dentro de casa, sempre levava coisa pra eles e tal. Então, assim, o meu trabalho, apesar de, como minha mãe sempre falava, é pra você, eu achava legal dividir com todo mundo. Bom, pra gente continuar, eu quero pedir pra vocês não esquecerem de deixar o like, se inscrever aí no canal. Por favor, não esquece do like, beleza? Vamos continuar. Então, eu com 18 anos, eu ouvi na rádio aqui da cidade, e aí eu falei assim, participar dessa promoção, sabe? Era uma promoção da Rádio Energia com a Record, num verão que tinha aqui na cidade. E aí eu resolvi participar. E foi muito engraçado. Porque no dia que eu fui buscar minha camisa, eu fui com meu irmão. E aí o Leandro, meu marido hoje, ele estava voltando de férias. E eu fui lá. Quando eu dei de cara com ele, eu descobri que eu conheci o Leandro desde que ele tinha 16 anos e eu tinha... Não, ele já tinha 17, 18, eu tinha 13 para 14. Então eu falei assim, caramba, né? Não quero papo com esse menino. Só que, quando eu conheci ele, gente, ele era, assim, nada do que eu queria, porque não tava maneiro. Ele tava usando dread, ele tinha piercing, naquele momento não era algo que eu queria. E ele se achava demais, então não tava no meu período, assim, de love com ele. Quando eu voltei a conhecer ele, eu já estava com 18 e ele estava com 22. E aí, a gente começou a conversar e tal, tirar foto, brincar, mas com a galera toda da rádio junto. Até que um dia eu voltei pra casa e tal, fui trabalhar, e aí era período de carnaval. Ele tava trabalhando lá no período de carnaval. E aí ele falou comigo, poxa, vem aqui e tal, vamos conversar. Safadinho, né, gente? Já sabia, ele já sabia. Ele fala que não, mas ele já sabia. E aí, o que que aconteceu? Eu fui lá, saí do serviço, que eu trabalhava na farmácia. Eu saí do serviço e fui lá encontrar ele. E, gente, tipo, eu cheguei lá e a gente conversou pra caramba, rimos e tal. E aí ele falou assim, poxa, eu tô morando no mesmo bairro que você, vamos de van junto? Falei, então vamos. E aí eu esperei ele terminar o programa. E aí a gente pegou a mesma van e veio. Só que na van, ele já queria vir abraçado comigo. Aí eu falei assim, caraca, a minha mãe, gente, eu sempre respeitei muito a minha mãe. Então a minha mãe era assim, se ela falasse pra mim, você não vai namorar mais? Eu não namorava mais. Porque boca de mãe, a gente sabe que é Deus falando na terra. Então se ela falasse, não faz, eu não fazia. não vai, Eu não vou. Não namora, eu não namorava. Então, eu falei, e agora? Peguei, e aí nesse dia que a gente foi embora pra casa junto, a gente ficou junto.
Demos uns leves beijinhos na pracinha do bairro. E aí ele me levou pra casa. Só que quando eu cheguei em casa, minha mãe já estava esperando a minha presença no portão. E aí eu falei, caraca, ferrou. Ela vai me ver de mandada com ele, ela vai me ver abraçada com ele. O que ela vai pensar? Meu Deus! Mas foi bem tranquilo. Eu estava desesperada, mas ele não. Acho que ele já tava com tudo bolado na cabeça. Se você está vendo esse vídeo, me fala. Você tava ou não tava com isso tudo planejado? Comenta aí embaixo, Leandro. Comenta aí embaixo pra galera saber. Então, gente, a partir daquele dia, a gente começou a conversar muito. Isso era dia 21 de fevereiro de 2009. Quando foi no dia 25, nesse período, a gente continuou se vendo, né? Do dia 21 ao dia 25, no dia 21 ao dia 24, foi mal. No dia 21 ao dia 24. E aí ele ia lá em casa, conversava, brincava com minha mãe, bobo como sempre, brincava com todo mundo. E aí no dia 24, aniversário do meu irmão, a gente resolveu fazer um churrasco pro meu irmão. E quem que chega lá com a aliança, gente? De compromisso? Leandro. Ele chegou lá e, tipo assim, meu pensamento nunca foi de casar. Podem acreditar. Eu não queria casar. Queria ser mãe. Isso, mãe. Mas ia ser mãe solteira. Sim. Porque isso não me dói. Mas vocês vão entender o que aconteceu. Aí, ele foi levar a aliança, eu fiquei desesperada, porque é uma coisa que eu sempre amei quando eu tava em relacionamento. Era usar uma aliança pra todo mundo saber que eu tava comprometida. E eu gostava disso. E aí, ele veio com aquela aliança já de prata, que tem aquele filetinho de ouro no meio. Tenho ela até hoje guardada. E aí ele veio com essa aliança, falei, meu Deus do céu. E aí no dia 24 foi o dia que ele pediu aos meus pais se eu podia estar namorando com ele, sendo que eu tinha 18 anos. Minha mãe fazia quem quisesse namorar, ir lá em casa pedir. E ele foi. Foi já com a aliança, já foi pedindo e tal. E aí a gente começou a namorar. Bom, 3 meses de namoro. Com 3. Eu disse 3 meses de namoro. Nós resolvemos que íamos nos casar. E como eu falei pra vocês, eu nunca pensei em casamento. Bom, galera, então pra você continuar sabendo de tudo que aconteceu, porque, olha, no 4º capítulo tem uma novidade muito legal. Continua acompanhando todos esses capítulos que vocês vão amar o que vai acontecer no 4º capítulo, tá bom? Um super beijo. Continue acompanhando o vlog da Nath e esse maravilhoso projeto que se chama Planinho de Vida. Obrigada, hein? Não esquece de deixar o like. Tchau!